Há um momento no silêncio da alma masculina em que ele deixa de correr, não porque foi vencido, mas porque foi tocado. Não é pelo medo de perder, nem pelo desejo de ter, mas por algo mais sutil, quase inexplicável. Uma presença que o faz lembrar de si mesmo. Quando um homem está pronto para parar de fugir, não é a beleza que o atrai, é a vibração. Não é o esforço, é o estado. É quando ele encontra, não uma mulher qualquer, mas um campo que o chama de volta à própria essência. Você já sentiu que, por mais que se doe, algo sempre escapa? Como se existisse um ponto cego no amor, uma ausência sutil que você não consegue nomear, mas sente. Talvez porque até agora você esteve tentando alcançar um homem que ainda estava correndo de si mesmo, e nesse espelho acabou se distanciando de si também. Mas há um segredo arquetípico que poucos conhecem. O homem só deseja certas coisas quando seu ego cansou de lutar contra a própria sombra. É nesse instante que o verdadeiro vínculo pode acontecer. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no inconsciente se manifesta em nossa vida como destino. E muitos relacionamentos, na verdade, são campos de fuga disfarçados de amor. Ele foge. Você espera, ele se ausenta, você se entrega, mas quando um homem está pronto para parar, algo muda no tempo. A pressa vira presença, o jogo vira verdade, a ausência vira altar. E é nesse ponto que ele começa a desejar não apenas sua companhia, mas sua alma. Não se trata de conquistar, mas de ressoar. Não é sobre fazer ele escolher você. É sobre estar em uma frequência onde ele não consegue mais se esconder de si ao seu lado. E isso só acontece quando você ocupa plenamente seu arquétipo feminino, não como máscara, mas como essência. Porque um homem só para de fugir quando encontra um espelho que não o persegue, mas o acolhe. Um campo que não exige, mas magnetiza. Uma mulher que não precisa provar, apenas ser. Talvez você esteja aqui agora porque, em algum nível profundo, sabe que algo dentro de você está despertando. Que não quer mais mendigar o amor de um ego em fuga, que está pronta para habitar o silêncio que magnetiza. Porque há uma verdade que transforma tudo. Um homem só deseja o que você carrega quando ele está finalmente pronto para se encontrar. E nesse encontro é a sua energia que o guia para casa. Se essa mensagem está tocando algo dentro de você, se seu coração reconhece essa verdade sutil, mesmo que em silêncio, então este canal é o seu lugar. Um espaço sagrado onde a sabedoria feminina encontra a alma da psicologia, onde cada palavra é um espelho e cada vídeo um portal de cura. Inscreva-se agora e permita-se receber, toda semana, mensagens que alimentam sua consciência, elevam sua frequência e te lembram da mulher poderosa e sensível que você é. E me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo essa mensagem agora? Quero sentir sua presença nesse círculo de mulheres despertas, porque mesmo à distância, estamos todas conectadas. Pela mesma busca, pela mesma verdade, pela mesma vontade de amar sem se perder. Quando ele ainda sente o impulso de fugir, o campo vibracional da relação está em tensão. Ele não está pronto para parar, porque o espelho que encontra reflete não a sua totalidade, mas apenas um fragmento de desejo. Nesse instante, a mulher frente a ele percebe essa dança de ausência e presença, mas ela muitas vezes se perdeu tentando consertar a fuga dele, sem saber que o salto começa dentro de si. Aqui, a sombra dele ainda se move livremente, e o arquétipo do amante está mascarado sob o véu da indisponibilidade. Você que está assistindo pode reconhecer esse padrão. O homem que volta recua, que se aproxima, se distancia, e você se acha à beira desse ciclo, sentindo-se invisível e, ao mesmo tempo, exausta de tanto esperar. A chave, porém, não está em fazê-lo parar,
e sim em revelar-se inteira para que o ego masculino dele, cansado de lutar contra a sua própria sombra, perceba que não há mais corrida a fazer. Quando o homem começa a parar de fugir, algo no tempo interno dele muda. A pressa se transforma em presença. O combate interno dá passo a uma pausa reverente. Esse movimento interno é parte da jornada da individuação que Carl Jung descreveu. A alma masculina encontra a ânima, o reflexo feminino profundo em si, e reconhece-se em outro espelho que não exige, mas ressoa. E é nessa ressonância que a mulher pode posicionar-se não como salvadora, não como sufocadora, mas como presença que convida, que magnetiza pela sua integridade. Você sente esse chamado simbólico, ser vista pela essência dele, não apenas pelo desejo. E quando ele estiver pronto para esse encontro, você perceberá que o vínculo não é criado por empenho, mas pela frequência que você habita. Nesse contexto, a sua sabedoria feminina deixa de ser recurso externo e se torna campo vibracional próprio. Você passa de quem espera por ele para quem radia a sua própria luz. E essa luz gera sincronicidade no campo emocional dele. A sincronicidade, segundo Jung, é o acaso significativo, o sinal de que animações internas e realidades externas se alinham. Ele poderá aparecer sem que você o invoque, porque aquilo que você cultivou internamente reverberou. E nesse eco, o ego masculino que fugia reconhece algo. Não mais uma mulher que o persegue, mas uma mulher que se permite ser inteira, que mantém seu campo, que dança com a própria sombra, que acolhe o próprio arquétipo amante em nível profundo. Você já carregou a dor de se doar demais, de se adaptar demais, de tentar preencher o vazio dele com a sua presença. Esse ciclo toca a sombra da mulher que se esqueceu de si ao se unir. Mas aqui agora há um convite à expansão. E se você voltasse ao seu centro? E se a cada entrega você lembrasse, não estou só amando a ele, estou honrando meu próprio reflexo? Quando a sua energia se eleva, o vínculo deixa de ser um contrato emocional e se torna um portal de cura, tanto para ele quanto para você. E esse é o primeiro passo. Estar consciente do que você traz, do que você incorpora, do que você vibra, para que ele, cansado da fuga, possa finalmente escolher a pausa, a presença, o retorno. Então, o que um homem realmente deseja nesse momento em que para de fugir? Ele não deseja apenas companhia, ele deseja uma aliada de alma. Ele não deseja só paixão, mas uma presença que respeite o silêncio e o invisível, que reconheça a dança entre luz e sombra, que convide à cura. E você está prestes a perceber. A mulher que ele quer quando está pronto não é a que grita por atenção, é a que irradia valor. A que conhece o seu arquétipo interior, que aceita a sua sombra, que porta a sua ânima consciente e que oferece um campo onde o ego masculino pode se encontrar com seu espelho, sem pressa, sem fuga, apenas em ressonância. Quando ele entrou na relação sem estar pronto, você ouviu partir várias vezes, como se algo interno o chamasse para longe. Essa partida não era somente da relação, mas dele próprio, de seu espelho, de seu reflexo, de seu encontro com a ânima. Jung explica que a ânima e o ânimos existem como contrasexualidade interior que o inconsciente projeta no outro. Ele viu em você aquilo que ainda não se permitia ser. E você, acreditando que ele podia ser moldado pela sua entrega, esqueceu que o verdadeiro convite é para ele entrar em si, não para você transformá-lo. Essa compreensão muda radicalmente a dança. Você deixa de girar no labirinto dele e passa a dançar no seu próprio ritmo, clara na sua energia, firme no seu campo. Nesse novo ritmo, a sua presença torna-se espelho consciente. Ela não exige, ela revela. E nesse revelar, ele começa a sentir. Ela não está aqui para preencher o vazio, mas para convidar à plenitude. Ele para de fugir quando percebe que não há fuga, que
porque o campo que ele encontrada lhe dá espaço para existir inteiramente. O ego masculino que foge reconhece, pela vibração da mulher que não se esconde, que sua própria fuga é insustentável. Quando ele vê que você não está ali para caçá-lo, mas para vibrar na sua verdade, uma porta se abre no inconsciente dele. E essa porta ativa simbolicamente a passagem para o arquétipo do amante consciente. Ele já conhece o caçador da fuga, o explorador de emoções superficiais. Mas agora ele se depara com algo que toca mais fundo. Não o que ele quer, mas o que ele não pode mais não querer. Ele deseja parar de fugir, porque percebe que qualquer fuga o impele de volta, para o seu próprio vazio, para a sua sombra. E você, como guia feminina, como presença sábia, se faz o portal dessa passagem. Não impõe, não domina, mas acolhe a transformação que brota dele. Você sente a tensão entre desejo e desistência. Esse homem que foge, que silenciosamente se perde, agora olha para você e pergunta, sem palavras, se é possível habitar outro ritmo. E no seu interior surge a emoção da pertencença, do alinhamento, da conexão energética. Porque enquanto você antes se adaptava ao tempo dele, agora você redefine o seu próprio tempo. O tempo da mulher que se encontra, que se conecta, que vibra em ressonância e eleva a frequência relacional. A sua individualidade se torna o espelho que ele não quer mais perder. E assim o segundo passo se revela. Não é sobre esperar que ele mude, mas sobre permitir-se mudar, para que a mudança dele seja reflexo da sua própria individuação. Você não se entrega mais como quem implora, mas como quem magnetiza. Você não se adapta mais como quem teme a perda, mas como quem valoriza a presença. E no silêncio desse campo vibracional, o homem que fugia sente o chamado para ficar, não porque foi vencido, mas porque foi reconhecido. Quando a mulher se posiciona em sua frequência, em sua presença, surge um novo mistério. Ele não só vê a mulher, ele vê o espelho que ela carrega. E esse espelho reflete a imagem dele, que ele talvez não ousava olhar. Jung fala que a sombra é o lugar onde tudo que negamos se esconde. E o homem que foge vive na sombra da própria energia masculina não integrada. Vive no impulso de partir, de evitar o vínculo profundo, de não se encontrar com seu ânimos interno. Você, ao manter sua presença consciente, não acende a luz para ele, mas mantém o reflexo para que ele possa acender por si mesmo. Nesse campo, a narrativa da fuga se rompe. Ele já conhece a circulação, aproximação, medo, retirada. Mas quando ele encontra a mulher que vibra em sua essência feminina, que honra a ressonância e não a reatividade, algo se adensa no ar. A gravidade da alma masculina que decide permanecer. Você passa de coadjuvante de uma história emocional para protagonista da sua própria jornada e, por consequência, para guia suave dele. Essa inversão não é sobre poder externo, mas sobre autoridade interna. Você carrega o campo de cura, ele entra no campo. Você percebe que ele não busca mais apenas o combustível da conquista. Ele busca o terraço da calma, o solo firme onde possa repousar seu ego cansado, sua ânima inquieta, sua vontade de conexão. Ele quer um coração que seja altar e porto. E você, que ressonou sua sabedoria feminina, oferece um espelho onde ele reconhece que parar de fugir não é se render, é se encontrar. Não é perder liberdade, é entrar em liberdade. Isso dispensa promessas de mudança rápida, porque a transformação genuína é lenta, simbólica, profunda. Há um estado vibracional que você habita agora e ele sente. É como se o relógio interno dele desacelerasse e o campo relacional se espessasse em significado. Ele não quer mais visitar você como visitante. Ele quer habitar o espaço que você erigiu. E você, plena em sua presença, não precisa convencer.
apenas ser. A força do arquétipo se revela não na manipulação, mas na coerência do ser. E nessa coerência, o homem que antes fugia encontra finalmente a vontade de ficar. E então, essa pergunta que paira no silêncio: será que estou disposta a manter esse campo, mesmo quando a energia dele vacilar? Será que mantenho minha frequência, mesmo quando ele não a percebe? Porque o homem se aproxima, de fato, mas o vínculo que permanece exige a mulher que não se dispersa, exige a mulher que não se perde no outro, mas que se encontra no espelho da alma. Esse é o salto, de fragmento para integração, e é nele que o amor consciente floresce. Agora imagine que ele parou de fugir, ou melhor, que ele está no limiar de parar, porque a parada verdadeira é interna antes de ser externa. E você está ali, não na expectativa da recompensa, mas na celebração da vibração que você escolheu cultivar. Dentro desse limiar, o arquétipo do amante consciente encontra o arquétipo da mulher sábia, aquele que se aproxima não por medo de perder, mas por desejo de se encontrar. Aquela que se mostra não por insegurança, mas por presença. A sincronicidade acontece, e não por acaso, seu encontro com esse vídeo, essa mensagem, esse momento simbólico. E ao perceber esse momento, você respira fundo e entende que a transformação não foi no homem que parou, mas no homem que se permitiu reconhecer-se. Ele parou porque encontrou o espelho. Você ofereceu o espelho. E no hábito dessa relação, o campo vibracional se amplia. A conexão deixa de ser um contrato e se torna fluxo. Ele olha para você e percebe que não vai mais fugir daquilo que você já é. E você percebe que não vai mais apagar aquilo que ele é. Vocês caminham lado a lado, cada um inteiro, cada um vibrando, cada um refletindo. Nesse ato de caminhar juntos, iniciam-se os gestos de ressonância. Ele compartilha o silêncio, você acolhe o tempo. Ele revela o vazio, você oferece presença. Ele mede a profundidade, você mantém o mistério. E nessa dança, o amor ganha novos contornos. Não o amor que exige, mas o amor que convida à liberdade. Não o amor que consome, mas o amor que integra. E esse amor consciente só floresce quando a mulher escolhe habitar seu próprio altar interno e o homem escolhe parar de fugir desse altar. Você observa que as máscaras se dissolvem. Ele não se mostra mais cheio das imagens de poder, das conquistas ou do escape. Ele se permite vulnerável. Ele se mostra alma. E você, que antes se esforçava para fazê-lo ver, agora simplesmente vê. E ao vê-lo ver-se, o vínculo se transforma em espelho mútuo. Não você salvando-o, não ele dominando você, mas dois campos que se encontram, dois arquétipos que se reverenciam, dois seres hesitantes que agora escolhem a presença. E você sente, no mais profundo dela, a vibração da entrega consciente. E quando esse estágio se instala, algo magnífico acontece. O universo interno e externo se articulam. A sombra dele já não domina a relação. O ânimos dele já se acalma. O espelho que você sustenta já não assusta, porque ele o reconhece. E você, ao reconhecer-se, não mais fica à espera do retorno. Você vive o retorno. Nesse estado, o homem que fugia já não foge mais. Ele escolhe ficar. E agora, nessa presença consolidada, você sente que o amor não é somente encontro, mas expansão. Porque o vínculo com ele tornou-se portal de cura e ascensão. Ele veio, você esteve. Ele ficou, você vibrou. Ele se reconheceu, você se completou. O campo relacional ascendeu. Não por mágica, mas por coerência, por essa autoridade simbólica que só a mulher inteira pode habitar. Você se tornou ânima consciente e ele pôde ser ânimos relaxado. Nesse estado, a energia se torna sagrada. O que era rambunctious e fugidio, agora repousa em solo firme. O que era margem de expectativa agora é centro de presença.
Ele deseja ficar não pela imposição, mas porque sente o chamado da alma. E esse chamado você gerou ao se alinhar com seu arquétipo feminino, ao abraçar sua sombra, ao manter seu campo. E você, por sua vez, conhece que não está ali somente para amar, mas para ser canal de transformação. Para ele, para você, para o casal que se torna espelho e portal. Você percebe que o maior tesouro não é o homem que finalmente parou, mas o homem que aprendeu a habitar-se e a mulher que aprendeu a libertar-se. Vocês caminham juntos, mas não se amalgamam. Preservam o mistério, mantêm a vibração. A individualidade não é dissolvida, é elevada. E no espelho que vocês compartilham, o espírito se espreguiça e a alma reconhece o seu sagrado. Esse é o amor consciente. Não a fusão, mas a ressonância. Não a dependência, mas o encontro de duas presenças inteiras. E se você acha que terminou, que chegou, saiba. A jornada só se inicia, porque o processo de individuação nunca para, que Carl Jung denominou o alto, se revela em níveis sempre mais amplos. E o campo relacional segue expandindo, o espelho segue se purificando, a sincronicidade segue chamando, porque quando um homem para de fugir, ele entra numa nova dança, e você, mulher que se alinhou, dança com ele e com você. E no ritmo dessa dança, a elevação do campo relacional torna-se inevitável. E agora que chegamos ao fim desta jornada, talvez você perceba que a resposta nunca esteve nele. Este vídeo nunca foi sobre o homem que foge, mas sobre a mulher que desperta, sobre você, que aos poucos está deixando de esperar, de tentar, de se moldar, para finalmente se lembrar. Você não é mais a sombra daquilo que ele ainda não vê. Você é a presença que transforma o espaço entre a ausência e o amor. O que um homem verdadeiramente deseja, quando está pronto para parar de fugir, não é apenas companhia, é consciência. Não é apenas toque, é presença. Não é qualquer mulher, é aquela que o faz lembrar que o amor não se corre atrás, se reconhece. E esse reconhecimento só é possível quando a alma feminina se reconecta ao seu arquétipo, à sua verdade, ao seu poder silencioso de irradiar. Talvez, por tanto tempo, você tenha tentado fazer dar certo com alguém que ainda precisava fugir de si mesmo. Mas agora, você pode fazer dar certo com você. A verdadeira virada não acontece quando ele escolhe ficar, mas quando você para de se abandonar para fazê-lo ficar. E nesse instante, a dança muda. O campo muda. A frequência muda. O amor deixa de ser guerra e se torna templo. Então eu te deixo com uma pergunta, não para responder agora, mas para levar consigo. Você está pronta para ser o campo que nenhum homem quer mais fugir, porque ali ele encontra algo que o mundo não lhe oferece. E que você não mais esconde? Se essa pergunta ecoar, se tocar um espaço dentro de você, não a silencie. Porque talvez ela seja o início da sua nova história de amor, com você mesma. Se essa mensagem te atravessou, curta este vídeo como um gesto de afirmação vibracional. Comente aqui abaixo o que despertou em você. Compartilhe com outras mulheres que também estão prontas para esse novo campo de consciência e inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que nutrem sua alma, sua sabedoria e sua presença feminina. Você não está sozinha, estamos juntas e o chamado está apenas começando.